Alô, galera do História Dinâmica! Se não podemos ir de aula presencial, vamos de aula online. E o tema de hoje, galera do Marizinho, um forte abraço. Galera do Doutor Elvino, aquele abraço também. É a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, galera. Esse é um tema do 7º ano do ensino fundamental. Vamos conceituar o que é Reforma Protestante? Reforma Protestante, galera, foi um movimento religioso que ocorreu dentro da Igreja Católica, que contestava as ações dos papas, bispos, padres e cardeais da Igreja. Estava contestando as atitudes dos membros do clero, galera. Galera, então, quais foram os motivos que levaram a essa reforma protestante? Nós podemos dividir em 3 partes. É social, política e econômico. O social seria relativo à própria população, né? A população que era cristã, que seguia os preceitos religiosos, né? Passava, né? Principalmente os camponeses passavam necessidade e viam uma ostentação e luxo da igreja, né? Via uma contradição na igreja, que pregava seguir o cristianismo, os ideais de Cristo, de humildade, né, das pessoas serem humildes, contribuírem com a igreja, mas via uma igreja com muito luxo e ostentação. E as pessoas começaram a contestar essa situação da igreja. O político, os próprios reis que estavam, né, nessa época, né, do Estado moderno, consolidando o seu poder, eles viam na igreja uma grande concorrente em relação ao poder. Porque o que acontece? A igreja católica ela tinha muito poder desde a Idade Média. Então, para os reis, interessava era enfraquecer o poder da igreja. E as razões econômicas. Qual é a classe que ascendeu durante a Idade Moderna, né? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna? Qual foi a classe que ascendeu, que cresceu? Foi a burguesia. E para a burguesia interessava o quê? O lucro. E a Igreja Católica condenava a usura e o lucro, né? Os preceitos da Igreja Católica condenavam. Então a burguesia começou a contestar também a Igreja Católica, gente. Então, galera, qual era a crítica que tinha a Igreja naquela época? As críticas, na verdade, né? A venda de cargos eclesiásticos, né, para os nobres, porque o primeiro filho dos nobres ele tinha direito à herança, o segundo filho não. Então, o que os pais faziam? Às vezes compravam até cargos eclesiásticos. Ou então esses segundos filhos iam para guerras para conquistar terras, para conseguir terras, né? Então, a primeira crítica era justamente essa, a venda de cargos eclesiásticos. A venda de relíquias religiosas. Que seriam essas relíquias religiosas? Eles criavam relíquias falsas, por exemplo, pedaços da cruz de Jesus Cristo, pedaços da coroa de espinhos que atribuíam a Jesus Cristo que teriam colocado nele da época, cabeças, não era uma só, de João Batista, né, que João Batista perdeu a cabeça e eles vendiam cabeças de João Batista. Olha que absurdo. A venda dessas relíquias, logicamente, falsas. Outra crítica era a venda de indulgências. O que é a indulgência? É o perdão total dos pecados. É aquilo que hoje, né, fazem crítica, que é a venda do pedaço no céu. Você comprava a sua salvação. Né? Você era pecador, aí bastava você comprar a sua indulgência, que era o quê? A sua salvação. Outro absurdo, né? E também a falta de vocação que alguns membros do clero tinham, né? Padres, até bispos e cardeais. Eles não cumpriam o celibato também, era outra crítica, eles não cumpriam o celibato. Então, a igreja estava sofrendo um processo de uma crise, né? Uma crise de valores na própria igreja. A igreja que tinha dogmas e estava numa crise de valores morais. Então, agora nós vamos para a reforma em si, que foi com Martinho Lutero. Mas eu acho importante citar 2 teólogos que já criticavam toda essa situação da igreja no século XIV e século XV, que foi
John Wycliffe na Inglaterra e John Hus na Tchecoslováquia, atual República Tcheca. O que o John Wycliffe criticava? Ele criticava a falta de preparo do clero, né, para ministrar missa, para organizar a igreja, e também o luxo e ostentação. Ele foi perseguido e condenado por heresia, conseguiu se retirar e traduzir a Bíblia para o inglês. Por quê? Eles queriam traduzir a Bíblia. A Bíblia, naquela época, era toda escrita em latim. E eles queriam traduzir para os idiomas de seus respectivos países para poder mais pessoas terem direito a ler a Bíblia e ter a livre interpretação, que era o que eles pensavam que era o correto, que era a livre interpretação da Bíblia. Não o padre lá falar, interpretar da forma dele e dizer o que é certo e errado. As pessoas também terem direito da livre interpretação da Bíblia. Já o John Hus, lá na República Tcheca, ele não teve a mesma sorte. Ele também criticava, né, o luxo e ostentação e criticava a corrupção na igreja. Só que ele não teve a mesma sorte. Ele foi condenado por heresia também, por contestar a igreja, né? Todo mundo que contestava a igreja era considerado herege. E a palavra herege significa discordar. Por discordar, né, ele foi condenado e ele foi queimado. Né? Ele foi executado através de quê? Foi queimado. Ele não teve a mesma sorte no John Wycliffe, que conseguiu fugir e ainda teve tempo de traduzir a Bíblia para o inglês. Então, continuando, o Lutero ele entrou na Universidade de Wittenberg para estudar direito, mas ele sentia que tinha um caminho com Deus, então ele mudou para teologia. E ele se formou e começou a dar aula de teologia. E também, né, ele era um estudioso. Além dele também ele dar aulas, ele era um estudioso. E quando em 1517 o Papa ordenou que um cardeal fosse para a Alemanha, a região onde ele morava, para cobrar indulgências para terminar a catedral, a Basílica de São Pedro, né, para reconstruir a Basílica de São Pedro, ele discordou disso e ele pregou as famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Teses são o quê? São argumentos querendo mudar alguma coisa, querendo fazer uma crítica à igreja. E vocês sabem que a igreja não aceitava muito isso. Ele não queria, na verdade, dividir a igreja. Ele queria reformar a igreja de dentro, né? Dentro da própria igreja, sem dividir a igreja. Só que ele não conseguiu dessa forma. Né? Ele foi excomungado e foi perseguido pela própria igreja. Né? Só que ele tinha os príncipes, né? Porque o Sacro Império ele tinha o imperador, mas tinha os príncipes de algumas regiões, né? E um deles, Frederico da Saxônia, escondeu ele no seu castelo. E dali Lutero pôde traduzir a Bíblia para o alemão, né? Que era o que ele queria. Ele pregava também a livre interpretação da Bíblia. E aí, em 1529, numa dessas reuniões, né, que era chamada Dieta de Worms, o que acontece? Os príncipes protestaram contra o Carlos V, que era imperador, né, daquela região do Sacro Império, que era imperador, que ele não queria dar liberdade de culto. Os príncipes protestaram e acabou se fazendo uma dieta chamada Dieta de Spira, em que cada principado tinha o direito de seguir uma religião, uma única religião. Né? Que aí começou as religiões protestantes, né? A divisão da igreja começou a se espalhar pela Europa. Né? A partir dali, a igreja foi dividida. Né? Primeiramente, né? A igreja luterana. No século I já houve a divisão lá no Oriente em igreja católica e igreja ortodoxa, né? Por algumas discordâncias já em relação ao culto aos santos. E na Europa, já no século XVI, houve a segunda divisão, que foi justamente as igrejas protestantes, que é a igreja luterana, a igreja calvinista e a igreja anglicana, que nós vamos ver aqui durante a aula.
Então, aqui algumas teses de Lutero. Eu vou ler uma para vocês aqui. Ó. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Né? Ele tinha sua opinião porque ele lia a Bíblia, ele era um teólogo, um estudioso da Bíblia. Então, ele criou essas teses em cima de todo o conhecimento que ele tinha. Tem uma tese também, 86, que diz: se o Papa estava tão preocupado com a reforma lá da Basílica, por que ele mesmo pega do dinheiro da igreja que era tão rica, em vez de pegar o dinheiro das pessoas mais humildes? É a tese 86 que não está aqui nessas teses, né? Aqui só tem a 21, a 27, a 45 e a 82. Se vocês quiserem, depois vocês dão uma pesquisada lá nessas 95 teses. Que é baseada no quê? Nos estudos de Lutero, que ele era um cara estudioso. Né? Os pontos do luteranismo, né? Que discordavam da Igreja Católica: a fé cristã é o único caminho para a salvação eterna. Bastava a fé para a salvação. As obras, né, como a Igreja pregava, não eram necessárias. A Bíblia é a única fonte para a fé, e não a interpretação, não a tradição da Igreja Católica, apenas a Bíblia. A Bíblia é a fonte para a salvação e para a fé. Né? Então você tem que ter o livre entendimento da Bíblia, né? O entendimento tem que ser seu, da sua interpretação. Não aceitava o culto aos santos católicos, não adorava imagens religiosas e negava a infalibilidade do Papa, ou seja, a autoridade do Papa. O Papa não era infalível, ele era um ser humano também. E outra coisa que tem que frisar é que ele só reconhecia 2 sacramentos: o batismo e a Eucaristia. E a Eucaristia, ele considerava, né, na Eucaristia, só a consubstanciação, que é apenas a representação do corpo de Cristo, e não a transubstanciação, que seria a transformação daquele pão e vinho no corpo de Cristo. Era diferente da Igreja Católica, né, que acreditava na transubstanciação. Certo, galera? João Calvino, né, que é outro reformador que criou outra igreja, né, ele nasceu na França, mas suas ideias se difundiram pela Suíça, Genebra mais especificamente. Ele era mais rígido que Martinho Lutero, né, ele acreditava que as pessoas elas tinham que seguir uma rígida disciplina, né, não cometer excessos, não beber, não dormir cedo, trabalhar muito, para poder o quê? Para poder agradar a Deus. E isso agradava a Deus. E ele foi considerado por muitos o maior representante da burguesia, porque pregava tudo que a burguesia queria. Né? E ele não condenava os juros, né, o lucro. A pessoa realmente tinha que enriquecer, segundo ele, através do seu trabalho, do seu esforço. Ele foi para a Suíça justamente porque lá ele conseguiu desenvolver a sua teoria. Né? E ele, diferente de Lutero, né, ele acreditava que a pessoa só era salva, ele ia pela teoria da predestinação, ou seja, a pessoa já nascia predestinada à salvação. Ela poderia fazer, né? Ela não poderia mudar isso. O que ela poderia fazer é viver uma vida boa, e os sinais iriam dizer que ela estava predestinada à salvação. Viver uma vida regrada e boa. Mas tinham pessoas que já nasciam condenadas e pessoas que já nasciam salvas, vamos dizer, predestinadas. Né? Então aqui eu já tinha falado para vocês, né? A salvação, você já está predestinado ou condenado, né? Predestinado à salvação ou à danação, vamos dizer. Ele pregava o estímulo ao trabalho, o lucro, e condenava o desperdício. Prosperidade econômica quer dizer que você vai ser salvo, porque você está fazendo o que Deus queria, o certo, como eu disse. Então, você está seguindo o caminho reto, quer dizer que você é predestinado à salvação. Condenava o jogo, o culto às imagens, a dança e o uso de roupas luxuosas. Então, gente, a terceira fase da reforma foi na Inglaterra. E qual a diferença das outras 2 fases? Foi porque essa foi comandada diretamente pelo rei Henrique VIII. E como foi o início dessa reforma? Por que
houve esse rompimento com a Igreja Católica? Porque o Henrique VIII ele queria se divorciar de sua esposa, Catarina de Aragão, que não lhe dava um filho homem, um herdeiro homem, e queria se casar com Ana de Bolena, que fazia parte da corte. E ele foi consultar o Papa. O Papa não aceitou. Aí Henrique VIII não ficou triste. O que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica. Em 1534, através do ato de supremacia, ele criou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Quer dizer, isso acabou beneficiando o Henrique VIII. Por quê? Ele enfraqueceu a Igreja Católica dentro do seu território, né? Isso politicamente foi importante, e enfraqueceu economicamente. De quebra ainda agradou a nobreza. Por quê? Ele confiscou as terras da Igreja Católica da Inglaterra e doou e vendeu essas terras para a nobreza. Né? Ele conseguiu o divórcio, casar lá com a Ana de Bolena, conseguiu também satisfazer a nobreza e a burguesia, que ele fortaleceu o reinado, né? Acabou fortalecendo o reinado e, de quebra, enfraqueceu a igreja. Ele só não conseguiu uma coisa, um herdeiro homem. Sua sucessora foi sua filha Elizabeth I, que, diga-se de passagem, foi uma excelente monarca que consolidou, né, fortaleceu a Inglaterra na Europa. Então, galera, só para encerrar esse vídeo, né, o rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana através do ato de supremacia que foi votado no parlamento inglês, e sua filha Elizabeth I conseguiu consolidar a Igreja Anglicana no seu reinado. Estou encerrando esse vídeo e vou fazer uma aula depois sobre a Contra-Reforma, que foi o quê? A reação da Igreja Católica à perda de fiéis para a Reforma Protestante, né? Que foram criadas 3 igrejas e depois foram se dividindo em outras igrejas. Para vocês terem uma ideia, né? O calvinismo na Escócia eles eram chamados de presbiterianos, na Inglaterra eles eram chamados de puritanos e na França de huguenotes. Então a Igreja Católica acabou, né? Qual é a consequência principal dessa reforma? A perda de fiéis pela Igreja Católica, né? Que foram se dividindo. E a consolidação realmente da burguesia como grupo social dominante economicamente. E a consolidação do poder dos reis, porque a Igreja acabou se enfraquecendo. Então, forte abraço, galera. Até a próxima aula, que será sobre a Contra-Reforma. Valeu!